Bem, meus amigos, neste vídeo nós vamos estudar um pouco de topologia, tá bom? Um assunto presente no livro do professor Elon Magis Lima, Análise Real, volume 1, capítulo 5, aqui na página 48. Vamos falar um pouco sobre topologia, né? Nós dizemos o seguinte, que A é um ponto interior ao conjunto X, contido nos reais, se existe um epsilon positivo, de modo que esse intervalo de centro A e raio epsilon está contido no conjunto X. É claro que esse intervalo aqui ele pode ser dito uma vizinhança de A, né? Ou seja, ele reúne pontos que estão tão próximos de A quanto a gente queira. Se a gente quiser números bem próximos de A, a gente vai diminuir bem o epsilon. É claro que aqui, preste bem atenção, A é ponto interior se existe epsilon. Não quer dizer que é para qualquer epsilon. Se existe um epsilon. Se você mostrar que isso aqui ocorre para um epsilon em particular, então esse A é um ponto interior. Por exemplo, vamos tomar aqui o intervalo que é fechado em 1 e aberto em 5. Intervalos que é um assunto do ensino médio. Educação básica, na verdade. Eu creio que já há uma noção disso aqui no 9º ano do fundamental, mas no médio certamente você estuda intervalos ao estudar conjuntos. Bem, esse intervalo aqui, que fique bem claro, né? Ele é um intervalo fechado em 1 e aberto em 5. Muito bem. E aí começamos a fazer algumas perguntas, como por exemplo, será que o número 1,002 é interior a I? Bem, vamos tomar um epsilon 0,001. Aí vamos ter, tomando isso aqui como raio de um intervalinho de centro 1, a gente teria 1,002 menos o epsilon, que é 0,001, e o limite superior desse intervalo sendo 1,002 mais 0,001, ou 1 milésimo ainda, se você preferir. E aí você vai ter, isso aqui dá 1,001, isso aqui dá 1,003. Vou até colocar o ponto e vírgula aqui, né, para diferenciar. E pronto, esse intervalo aqui, ele está contido no intervalo de extremos 1 e 5, fechado em 1, aberto em 5, que é o nosso próprio I. Então pronto, eu consegui um epsilon, né? Eu tenho bem aqui o 1,002, né? E eu consegui para ele um raio bem pequeno, de modo que esse intervalinho menor está contido no intervalo maior, que é o nosso I. Portanto, eu digo que, de fato, 1,002, né? Eu vou colocar aqui 1,002 é interior a I. Ou posso dizer ainda que 1,002 pertence ao interior de I. Int I. Esse int quer dizer o interior. Tudo bem? Sem problema nenhum podemos fazer essa afirmação. Bem, mas bora pegar aqui os próximos exemplos. Será que esse ponto 1,000008 é interior a I? Bem, vamos tomar um epsilon menor ainda, né? Vamos tomar um epsilon igual a 0,000006. Tudo bem? Vamos tomar esse epsilon aqui, ver o que acontece. Então, nós vamos ter 1,000008 menos 0,000006. E aqui no limite superior, 1,000008
mais 0,000. São 5 zeros após a vírgula, tá, pessoal? E aí nós vamos ter o seguinte. 8 menos 6 resulta em 2. E aqui vamos ter 8 mais 6 vai dar 14, né? Então ficaria 0, 0, 0, 0, 0. Não, aqui já dá 14. E isso está contido em 1, porque o 1 é menor que esse valor. No intervalo de extremos 1 e 5, com 5 aberto, 1 fechado. Pronto. Nós temos então que 1,000008 é um ponto interior aí. Em particular, pessoal, todos os números bem próximos de 1, porém um pouquinho maiores que 1, são interiores a 1. Tá? Você pode pegar um ponto bem próximo de 1, desde que ele passe um pouquinho de 1, ele é interior a 1. Bastando você pegar um raio suficientemente pequeno para ele. Aí você vai conseguir fazer com que esses intervalos, e note que esses intervalos aqui são abertos, tá? Esse intervalo é aberto, esse intervalo também é aberto. Desde que ele seja bem, que o epsilon seja bem pequeno, você vai conseguir. Você só não vai conseguir isso para o próprio 1, quer ver? Se você pegar um epsilon qualquer, seja ele qual for, pode ser um epsilon qualquer. Eu não vou nem colocar aqui, tá? Se você pegar 1 menos epsilon, 1 mais epsilon, você vai ver o seguinte, que 1 menos epsilon perde para 1. Porque o epsilon é maior que 0. Vamos lembrar disso. Já que o 1 menos epsilon perde para 1, o intervalo 1 menos epsilon, 1 mais epsilon, esse intervalo não está contido em I. Sim, porque o limite inferior desse intervalo perde para o limite inferior do limite inferior de I, né? Ele perde para 1. Então você tem 1 bem aqui. Quando você tentar abrir aqui, né? Tentar formar uma vizinhança para ele, um intervalinho aqui de raio epsilon, parte desse intervalo, essa parte bem aqui, pessoal, ela está caindo fora do intervalo I. Significa que esse intervalinho aí para 1 com raio epsilon, ele já cai fora de I. Portanto, 1 não é ponto interior a I. Podemos afirmar sem problema nenhum. 1 não pertence ao interior de I. Pessoal, o interior de I, para que fique claro, é o intervalo aberto de extremos 1 e 5. Sim, é como eu falei para vocês, qualquer número que você pegue muito próximo do 1, porém um pouquinho maior que 1, vai ser interior a I. E se você pegar todos os pontos até chegar em 5, né, você vai conseguir. Se você pegar números muito próximos de 5 também. Agora note que o 1 pertence ao intervalo. O 1 pertence a I. Mas o 1 não é ponto interior de I. Esse que é o detalhe. Na verdade, o 1 é o único ponto de I que não é interior a I. Tá? Porque o 5 não está em I. Tá? O 5 é o limite superior do intervalo I, mas ele não pertence a I. Muito bem. Dando prosseguimento, então a gente vai definir agora o que é um conjunto aberto. Um conjunto é dito aberto, pessoal, quando o conjunto coincide com seu interior. Ou seja, quando todos os pontos do conjunto são interiores. Já deu para ver o seguinte, que o I não é um conjunto aberto. Por quê? Porque o interior de I é isso aqui, né? Mas o I é fechado em 1 e aberto em 5. Significa que I é diferente do interior de I. Portanto, I não é aberto. E fim de papo. I não é aberto, tá? Será que o J é aberto? Bem, se você pegar o 8,003, esse ponto pertence a J.
e também pertence ao interior de J. Sim, basta você pegar aí um epsilon para ele. Basta pegar aí para ele um epsilon igual a 0,002, pode ser. Né? Tranquilamente esse ponto é interior a J. Se você tomar ali o 9,994, esse ponto pertence a J e esse ponto também pertence ao interior de J. Né? Tá aqui a reta numérica, o intervalo é fechado em 8, é fechado em 10. Eu coloco aqui. E esses números aí, ó, esse aqui está bem perto do 8, esse aqui está bem perto do 10. Qualquer número entre 8 e 10 pertence a J e pertence ao interior de J. Porém, 8 não pertence ao interior de J, apesar de 8 pertencer a J. Mesma coisa acontecendo com 10. O 10 pertence ao interior de J, mas o 10 não pertence. O 10 pertence a J, mas não pertence ao interior de J, né? Portanto, tem dois elementos que pertencem a J, mas não pertencem ao interior de J. Significa que J é diferente do interior de J. Ora, quem é o interior de J? O interior de J são todos os números entre 8 e 10, menos eles próprios. Enquanto que o J é o conjunto fechado dos dois lados, e aí por isso eles são diferentes. Já que o J é diferente do interior de J, J não é aberto. Da feita que você acha um número que pertence ao conjunto, mas não é interior a ele, esse conjunto já não é aberto. Aqui, por exemplo, o 7 não pertence ao interior de de L, no caso, né? Eu vou colocar K, tá, pessoal? Que foi uma falha minha. Vamos chamar esse aqui de K. O 7 não pertence ao interior de K. O 7 pertence a K, mas não ao interior de K. O interior de K é o intervalo aberto de extremos menos 3 e 7. Pronto. K é diferente do interior de K. K não é aberto. E aqui nós temos menos 9 e 11. Neste caso, quem é o interior de L? São todos os elementos que estão entre menos 9 e 11. Portanto, é o próprio conjunto L. Menos 9 e 11 não estão em L, também não estão no interior de L. O que significa que L, sim, é um conjunto aberto. Então, o conjunto aberto que você tanto ouviu falar no ensino médio, é por isso que ele é aberto. É porque o interior dele coincide com ele. Todos os pontos dele, para todos eles você pode determinar um pequeno raio que vai determinar um pequeno intervalo do qual esse elemento é centro, mas esse intervalo está dentro do conjunto. É essa basicamente a ideia de conjunto aberto. Obrigado.